aí, gremistada, sextou, e eu sou Andressa Balim e estou aqui para falar de Grêmio em mais uma sexta-feira. Então, para dar aquela força, não esquece, curte, comenta, compartilha com todos os amigos gremistas e te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. Bom, eu começo falando dessa difícil e persistente situação do Grêmio no Z4, onde vencer apenas adversários diretos não é mais a salvação. O Grêmio precisa vencer times que não são concorrentes pelo não rebaixamento. E o jogo domingo na Arena, às 11 horas, contra o Ceará, que é nono colocado, é mais um deles. É mais um jogo decisivo para o Grêmio após 2 semanas treinando, inclusive no feriado. E essa parada foi muito boa, né, para dar uma organizada na casa, para ir pensando, arrumando, mudando. E o Grêmio começa a sua concentração a partir de quinta-feira e é a chance de uma retomada nesse segundo turno, onde a crise começa a bater a porta, né? Começam as questões psicológicas, de confiança, não é mais só a parte tática e a questão física. O Grêmio perdeu uma liderança importante no vestiário, boa parte da direção é cega, é omissa. O presidente Romildo Bolzan só quer saber de política e superávit, então tá tudo nas costas e nas mãos dos jogadores. Os jogos contra o Flamengo e contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro virou obrigação para ter uma saída mais independente e não ficar dependendo de outros resultados paralelos. Ou seja, a situação é muito difícil. E para o jogo contra o Ceará tem algumas novidades. O Kahneman está disponível, pegou um jogo de suspensão, mas já cumpriu no jogo contra o Juventude. Breno e Guedes podem estar de volta. Jean-Pierre pode ganhar mais uma chance. Tem o Elias e o Jonathan Robert que foram destaques na transição, foram observados e também foram relacionados. O Borja e o Vila Sante encontram o time após defenderem as suas seleções, a Colômbia e o Paraguai, e devem ser titulares, e o Douglas Costa segue ainda tratando uma lesão. E para esse jogo, o Felipão tem alguns erros e acertos, na minha opinião. Começo falando sobre os erros do Felipão, é que ele vem tentando fazer uma troca nas laterais, e o Wanderson, que é destaque, vem tendo atuações excelentes, sendo o principal jogador do Grêmio, enquanto o Rafinha é um veterano que veio, ou melhor, que não mostrou a que veio, né, e ainda não honrou o investimento de 400 mil mensais. Com o Wanderson, o Grêmio tem mais poder ofensivo. O Grêmio tem mais vitalidade para descer e subir e pode explorar mais as laterais, que é uma característica que o Grêmio acaba usando muito. Mas o Felipão acaba tendo a opção, né, de colocar o Rafinha novamente na sua posição, lateral direita, e o Guedes na esquerda, né? Eu não sei se isso não é um resultado da atuação dos jogos do Wanderson contra o São Paulo e o Flamengo, né? O fato é que ele tem que amadurecer um pouco essa questão, mas nada justifica, né, com o futebol que ele vem apresentando. Outro erro do Felipão é seguir insistindo em 3 volantes, apostando em Lucas Silva com Thiago Santos e Vila Sante e deixar a maior contratação e a mais promissora da temporada, que é o Campas, como reserva. Nada justifica, por mais que o Lucas Silva esteja jogando bem, deixar o Campas no banco e insistir nessa retranca disfarçada do setor defensivo mais forte. Mas há também os acertos do Felipão. Desde a sua chegada há cerca de 2 meses, o Grêmio tem uma singela melhora. São 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E entre elas tem o São Paulo e o Corinthians, que o Grêmio não conseguiu resultado, mas já apresentou uma melhora no futebol e foi por detalhes que o Grêmio não conseguiu sair com a vitória, isso vocês já sabem, né, analisando os jogos. E tem o Flamengo, que foi um erro escancarado, né, nas trocas, nas substituições, né, nas decisões que ele tomou, e o Grêmio acabou levando aquela goleada. Com isso, o Grêmio também teve uma eliminação precoce na Sul-Americana e quase uma eliminação na Copa do Brasil. Eu digo isso porque a situação é muito difícil de reverter. O fato é que o Felipão pegou o time na lanterna do campeonato, né, e atualmente está melhorando gradualmente, né, porque a missão do Felipão e de qualquer técnico é tirar o Grêmio da zona do rebaixamento. A missão é não cair e, como eu disse anteriormente, não é uma questão fácil e não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Falando agora sobre algumas especulações, o Sport Recife demonstrou interesse em Elias. E aí vamos a alguns fatos. Sport é concorrente direto do Grêmio no Z4, o Ricardinho foi vendido, o Diego Souza não está sendo garantia de nada,
o Grêmio visava usar mais a base e Elias, junto com Jonathan Ropert e Pedro Lucas, que está eternamente ganhando massa muscular, são destaques da transição e não tem lógica e o Grêmio não quer essa negociação e também recusou proposta da Turquia pelo Jean-Pierre. Juntamente com todos esses citados, tem Vitor Ferraz, Everton Cardoso, que são jogadores que estavam afastados, treinando separadamente, esperando que algum clube os quisessem, né? O Grêmio estava esperando fazer algum negócio com eles. Então, no mínimo, a cabeça não vem muito boa. E Léo Gomes, que não joga há 2 anos, eles estão relacionados para o jogo e eu espero do fundo do meu coração que não joguem, pelo menos nessa retomada do segundo turno, até as coisas se ajeitarem, né? A ideia é de reação, o clima é de confiança, porque os últimos jogos e acontecimentos mexeram com os ânimos de todos os jogadores, comissão técnica. Então, eu espero que, pelo menos nesse início, esses jogadores acabem não atuando para o Grêmio entrar com força máxima, com o que tem de melhor. E depois que as coisas estiverem um pouquinho melhores, que o Grêmio sair dessa situação, aí sim, né, começa a utilizar esses jogadores, até porque o próprio Everton Cardoso tem um salário absurdo para não jogar, mas o fato de ele estar separado e agora recém está voltando a treinar junto com o restante do elenco e já colocar nesse jogo que é a retomada, né, que pode ser a virada de chave, eu acho que não seria muito interessante. Ainda falando sobre especulações, o Rodrigues deve ganhar um aumento de salário e da multa rescisória, deve estender seu contrato que atualmente vai até final de 2022, lembrando que ele teve sondagens da Dinamarca e o negócio agora é segurar o que tem, principalmente se tratando de zagueiros. Falando agora da polêmica Grêmio e Flamengo, o Grêmio ameaça não entrar em campo. Vai ficar feio? Vai. Vão ficar pensando que é por medo de mais uma goleada, que seria melhor por WO? Sim. O fato é que está no regulamento, está amparado pela CBF e em qualquer outra circunstância estaria errado e injusto do mesmo jeito. Não importa se é na Arena, se é no Maracanã, não importa se foi 10-0, 0-0, se é Flamengo, se é qualquer outro time. O que vale é o princípio da isonomia e tem que ser cumprido por todos. Tem que acabar com essa palhaçada de que tudo que o Flamengo pede é acatado, o Flamengo manda e desmanda, são 19 clubes contra um. Realmente o Flamengo vive num mundo à parte, já está até vendendo ingresso. Depois, em contrapartida, o Grêmio pode ir jogar com torcida e, mesmo que perca ou ganha, por questões jurídicas, o Flamengo seria desclassificado. Eu acho que o resultado disso todo mundo sabe. Contra o Flamengo nunca dá nada, né? E o Grêmio vai jogar com torcida, vai perder e vai dar no mesmo. Então eu fico com a primeira opção. E falando em torcida, a geral do Grêmio e a torcida jovens foram punidas por 180 dias e esse prazo começa a valer a partir do momento que o público nos estádios forem liberados. E para encerrar, eu gostaria de falar da despedida do Maicon. Ele que se despediu do clube após quase 7 anos e ele chegou em um momento muito ruim do clube e da própria carreira e juntos deram essa volta por cima, juntos retomaram seu ciclo vitorioso e mudaram as suas trajetórias. Da mesma forma que vai ficar na história do Maicon, como ele mesmo disse, fica para sempre na história do Grêmio, tudo se resume à gratidão pelo jogador ímpar e pelo ser humano íntegro e o líder que ele foi dentro do Grêmio. Hoje o meu pequeno cenário é em homenagem a ele e compactuo da ideia e do desejo dele de um dia voltar ao Grêmio. Tenho certeza que todos estarão de braços abertos para receber o Capita mais uma vez. E o nosso papo de hoje fica por aqui e sexta-feira que vem eu tô de volta. Tchau, tchau!